diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Amém? Quando houve as propostas, eu liguei para os bispos e disse, o que você acha? Eles me falaram. Liguei para os meus amigos que são investidores e que têm muita grana. De verdade. Eles, não eu. Aí, eu também gostaria de ter. Mas, e aí, vale a pena? Ouvi opinião. E aí, ouvi opinião também da igreja, obviamente, para depois tomar uma decisão. Amém? Então, você que deu a opinião que você queria ficar, então fica. E esteja aqui, né? Se esforçando para a gente chegar ali. Amém? Por quê? Porque depois que uma igreja, uma comunidade local, ela tem um espaço e ela não precisa mais pagar aluguel, e é isso que você precisa ter em mente. Ela pode ajudar mais pessoas. Tá claro isso? Porque o maior custo de uma igreja, via de regra, é aluguel. Se você não tem mais o aluguel, você consegue destinar aqueles recursos para aquilo que interessa para a igreja, que são obras sociais. É isso. Simples assim. Amém? E sou grato às pessoas que nos ofertaram, tudo, a igreja está maravilhosa e a gente ainda vai fazer os ajustes necessários. Porém, nós não podemos perder de vista o que Jesus falou. Tudo isso é muito legal, muito lindo e maravilhoso. Mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho, fazer o bem e ganhar almas para o reino de Deus. Sem isso, não faz o menor sentido absolutamente nada do que nós fizermos. Então, se você tiver essa consciência de que, em primeiro lugar, você precisa dar esse passo de evangelismo, mas de um evangelismo com sabedoria, e a gente vai entrar na palavra. Deus, eu estava conversando com o Tado agora aqui em cima, e eu falei para o Tado uma coisa, Deus tem senso de humor. Porque tudo o que está acontecendo no mundo, e aí eu estou seguindo, e isso é legal também, porque para mim, né, eu estou seguindo os evangelhos. Então, tira a dúvida de que eu selecionei uma palavra para atingir alguém. Eu selecionei uma palavra para atingir todos. Amém? Então, na sequência, quem separa a palavra de acordo com o momento é Deus. E o que nós vamos falar hoje é sobre Marcos, capítulo 2. Vocês vão entender que Marcos, capítulo 2, tem muito a ver com as circunstâncias que nós estamos vivendo nos dias atuais. Mas antes de entrarmos em Marcos 2, eu vou só relembrar quem era Marcos. Marcos, evangelista, João Marcos. Da onde você tirou esse nome, pastor? Abra aqui, Atos 12, 12, por favor. Discípulo de Pedro. Fez missões com Paulo. Fez uma missão com Paulo, depois ficou com Pedro. Diz assim, Atos 12, 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de quem? Também chamado Ponto. Por isso, João Marcos. Esse é o nome da pessoa que escreveu o Evangelho, e daí que foi tirado o nome dele. Não foi assim, ó. Geralmente, muitos tiram palavra assim. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Deixa eu explicar outra coisa que acontece. Jejum, hoje em dia, muitos fazem o jejum já sabendo da resposta. Na verdade, eles só fazem o jejum por forma, para estabelecer só a vontade que está no coração deles, não a vontade que é de Deus. Porque a vontade que é de Deus está estabelecida. E o jejum só tem uma intenção, matar a sua carne. E não te dar respostas daquilo que você quer. O jejum mata a sua carne. Muitos fazem jejum só para estipular aquilo que já estava no coração egoísta humano. E aí falam, não, mas eu jejuei, Deus falou comigo. Na maior parte das vezes, Deus não falou com você. E por que você está falando disso? Nós vamos entender na palavra. Outra coisa, Pedro 5,13. Como é que você sabe que Marcos era discípulo de Pedro? 1 Pedro 5,13 diz assim: aquela que está em Babilônia
também eleita, envia saudações e também meu filho. Quem está dizendo? Ponto. Marcos era discípulo de Pedro, andava com Pedro, fazia missões com Pedro e fez uma com Paulo. Ok? É essa pessoa que está escrevendo este evangelho que nós estamos estudando. Eu falei um pouquinho dele semana passada e falei mais um pouquinho essa semana. Dito isso, Marcos 2. Esse é um mundo de extremos, nós estamos vivendo um mundo de extremos, amém? A grande questão do extremo é que o extremista não percebe que ele é igualzinho ao outro irmão extremista. E os dois não são bons. Os extremos têm diferentes temperaturas agressivas ao ser humano, via de regra, que colocam os seres humanos em risco. Os extremos usam cores diferentes, mas no final têm pensamentos e caráter igual. Vivemos um mundo de extremos. Tolos são extremos. Jesus era extremo no bem, em relação ao mal. Fora isso, ele era equilibrado em tudo. Por isso, o caminho dos extremos, apesar de parecer diferente, na verdade é o caminho de iguais. O caminho dos filhos de Deus tem que ser um caminho de equilíbrio entre as pessoas, entendendo quem é o irmão, sofrendo junto com ele, comemorando junto com ele, compreendendo as suas falhas, sendo compreendido nas próprias falhas. E dentro desse contexto de princípios de Jesus, não dá para ser extremo. Amém? Você entende isso, sim ou não? Então vamos lá. Por que você começou assim? Vamos entender. Vamos entender o contexto daquela época e trazermos para a nossa realidade. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, já disse, Jesus passou a maior parte da vida dele em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, morava em Cafarnaum. Faz sentido ele ter passado a maior parte da vida, né? 2, Jesus não era nômade. Tá claro? Jesus viajava muito, mas tinha casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto da porta, junto à porta. E ele lhes pregava o quê? Ponto. Jesus fazia o que tinha que ser feito. 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da quantidade de pessoas, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Eu já ouvi 1 milhão de sermões, os sermãos, tanto faz, tá? Isso o português permite você falar assim, sobre esse texto. 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Por que ele viu a fé? Porque somente alguém que acredita muito em alguma coisa para fazer esse tipo de atitude. Correto? Se ele não acredita, por que ele vai se dar o trabalho de ultrapassar uma multidão, abrir o teto de uma casa, que pode ser a casa de Jesus ou não, colocar a pessoa lá para que Jesus pudesse operar um milagre? É muito trabalho para alguém que não tem fé. Então, de fato, Jesus notou, pela atitude dessas pessoas, que eles realmente acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. E aí, quando eles colocam o paralítico diante de Jesus, Jesus não resolve problemas circunstanciais em primeiro lugar. O que todos esperam é que Jesus resolva problemas circunstanciais em primeiro lugar. Mas Jesus, via de regra,
está sempre pensando em resolver questões que são de cunho de vida eterna. E a transformação, o início da transformação de qualquer ser humano está a um passo dele. Toda transformação está a um passo de todos nós, que só é se arrepender dos nossos pecados. Esse é o início de qualquer transformação. Você deu esse passo, você começou a ser transformado. É isso. Mas para isso, para você dar o passo do arrependimento, você precisa ter certeza que você está sendo perdoado, você e nós. Para que a transformação de vida comece a acontecer em você. E aí Jesus, sabedor disso, quando colocam, e olha, observando a fé, ele diz, os seus pecados estão perdoados. Quem é, em sã consciência, que colocam alguém com fome na frente e você fala, os seus pecados estão perdoados? Diz para mim. Quem faz isso? Isso é loucura para o mundo. Você fala, não é loucura. Não é loucura porque você já ouviu esse texto muitas vezes. Mas imagina você naquela situação. O que todo mundo esperava? O que todos esperavam? Um milagre. Vamos ver o que ele faz. Enquanto todos esperavam um milagre, Jesus dá a vida. Início de transformação. E aí foi o que ele faz aqui. Ele chega lá e fala isso. Para variar, dentro da igreja, temos os nossos extremistas. Dentro das instituições, temos os nossos extremistas. 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Eles não estavam preocupados com a pessoa. Estavam preocupados, supostamente, com o quê? Com a palavra. Cuidado. Nem todos que supostamente se preocupam com a palavra conhecem Jesus Cristo. Só são extremistas religiosos. Conhecem muito pouco de quem é a palavra em ação. Cuidado. Nós sempre temos extremos. Nós vamos mostrar os dois extremos aqui. O extremo aqui, não, eu sou o cara da palavra. Eu cuido da palavra. Eu julgo todos pela palavra. Mas você conhece Jesus de verdade? Conhece? Porque quando colocou o paralítico, ele perdoou os pecados do paralítico, mas eles estavam preocupados se ele tinha cumprido a palavra. Mas ele é a palavra. E os extremistas da palavra não conhecem Jesus. Conhecem a letra, que mata eles e ajuda com que eles matem os outros. E isso nós, que entendemos quem é o Senhor, conseguimos compreender e ver as situações de uma outra forma. Presta bem atenção. Eles viram aquilo, Jesus perdoou os pecados e começaram a pensar dentro deles. Como que ele sabia que estava pensando dentro deles? Porque o homem espiritual discerne todas as coisas, mas não é discernido. Quando Jesus bateu o olho, já sabia o que eles estavam pensando. Vamos lá. 7. Por que esse homem fala assim? É o que eles estavam pensando. Está blasfemando. Presta atenção. Olha a preocupação deles com o ser humano. Nenhuma preocupação. 0. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E eu sou o mestre da lei. E eu sou o detentor da palavra. Quem sabe o que Deus quer sou eu. É assim que agem os extremistas da fé. Você é um extremista da fé?
Sim ou não? É ou não? Certeza? Certeza? Vamos lá. 8. Jesus percebeu, logo em seu espírito, que era isso que estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Jesus bateu o olho e falou: já sei o que esses caras estão pensando. Conheço eles. Por que vocês estão pensando nisso no teu coração? Por que vocês estão remoendo essa condição? 9. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil? O que é mais fácil para você? A Claudinha já falou. O que é mais fácil para você? Dizer: o seu pecado está perdoado? Ou levanta, pega a sua maca e anda? Hã? Levanta, pega a sua maca e anda. O que é mais fácil? Os pecados estão perdoados. O que é mais fácil? Ele disse, ele estava perguntando para quem? Perguntando para fariseu. O que é mais fácil para vocês? Diz para mim. O que é mais fácil para o fariseu? Julgar os outros. Nenhum dos dois. Julgar as pessoas é sempre mais fácil para um fariseu. 10. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem, que o humano, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, 11, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus, o que ele fez? Ele já sabia que ia curar. Só que ele falou, antes de curar eu preciso ensinar todo mundo. Esses caras estão aqui para me julgar. Apareceu a oportunidade para eu ensinar. Vou ensiná-los. E aí Jesus ensina e cura. 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E naquele momento, Jesus, mais uma vez, demonstra quem ele é. A palavra de Deus em ação. Ele era, e é, né, o Filho de Deus. Aqueles homens que se diziam conhecedores da palavra, estavam esperando, mas que não conseguiam reconhecê-lo. Por quê? Porque ele fazia coisas que, segundo a interpretação dos mestres da lei, não deveria ser feito. Eu estava falando esses dias com uma pessoa, eu nem lembro quem era que eu estava conversando. E aí, qual é um dos grandes problemas do mundo cristão? O que o judeu fazia que o cristão faz? Diz para mim. Uma característica muito peculiar do nosso meio. Meu Deus. É um meu Deus. É o Deus de todos. Porque só existe um Deus. Para uns ele é pedra de tropeço e para outros ele é pedra angular. Mas o mesmo Deus seu e meu é de qualquer um, até do diabo. Deus é o Deus do diabo? Claro! Quem é o Deus do diabo? Existe outro Deus? Então, como nós tomamos posse exclusiva de algo que não é exclusivamente nosso? Essa é uma atitude de fariseu, de julgamento em relação aos outros. Então o cristão precisa compreender que ele precisa ser mais inteligente, discernir melhor as coisas e entender que o mesmo Deus é Deus de todos. Mas e se alguém falar que ele tem outros deuses? Ainda que alguém fale que tenha outros deuses por ignorância ou por qualquer outro motivo, Deus continua sendo Deus. O fato de você dizer que Deus não é o seu Deus, ou o fato de dizer que Deus é o seu Deus,
ele continua sendo Deus. Amém? Então esse é um primeiro conhecimento que nós precisamos entender. Agora, todos seguirão Jesus? Nem todos. Nem todos seguirão Jesus. E não existe um outro caminho para se chegar até Deus. Ele ensinou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outro caminho que você possa querer, não vai ajudar. Ok? Mas aqui, os mestres da lei julgaram Jesus pela palavra. Porque Jesus estava fazendo algo que era o quê? Escândalo. Jesus estava perdoando os pecados das pessoas. O que é perdão? O que é perdão? O que é perdão? Caramba, estou preocupado agora. Eu tenho um problema com o pastor Eriveldo. Fiz uma coisa errada, eu errei com ele. Ele decidiu me perdoar. O que ele fez? Perdoou o meu pecado em relação a ele. Sim ou não? Era isso que Jesus estava ensinando. Ele estava dizendo, se vocês não entenderam que vocês têm que se perdoar uns aos outros, como é que vocês vão entender quem é Deus? Por isso ele perguntou, é mais fácil eu perdoar os pecados? E com que autoridade ele perdoava os pecados? Qual autoridade que ele ia levar aqueles pecados sobre ele mesmo? Por isso ele perdoa os pecados. E por isso você perdoa, ou deveria, perdoar os pecados do teu próximo. Porque é disso que se trata o amor. Só que o fariseu estava preocupado se ele estava cometendo heresia. Não dá espaço para religioso, porque ele acha heresia até onde não existe. Quando você polarizou o mundo, quando você extremou o mundo, você abriu novamente espaço para o religioso extremo. E ele entrou de novo e conquistou pessoas que se tornaram extremistas como fariseus, que julgam o próximo, mas que não julgam a si mesmos. Amém? Calma, não cheguei do outro lado ainda. Estamos num lado só. Você é partidário? Não, calma, não sou partidário. Só sou partidário a Jesus. Chegaremos do outro lado e Jesus vai mostrar isso. 13. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Normal. Chegou perto de Jesus, o que você vai ter? Palavra de Deus. Chegou perto dele, ensino. Chegou perto dele, palavra. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. 14. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ou seja, era um coletor de impostos. Quem era Levi? Mateus. Engraçado, né? Os nomes esquisitos, né? Um chama Levi, é Mateus. Decide o que você quer ser da vida, né? Sentado na coletoria, disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos cobradores de impostos, publicanos, e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. Ui! Se Jesus estivesse hoje, ele estava sentado na mesa com quem? Com todos aqueles que a religião condena. Jesus come com pecadores, não peca com eles. Esse é o problema do outro lado. O problema do outro lado é que ele acha que um homem de Deus vai sentar com ele, e na hora que ele senta com ele, ele está aprovando o seu pecado. Não está.
Ele está sentando com ele pelo motivo que Jesus vai apresentar aqui. E não porque ele aprova pecados. Porém, eu me sento com pecadores. Porque é muito melhor se assentar com pecadores do que com religiosos. Ou não? Já sentou com religioso? Sim ou não? Agora eu vou falar como humano, ok? Esquece aqui, não estou falando agora exatamente da palavra. Estou falando como humano. Você já sentou com religioso? É chato pra caramba. Porque todos eles se acham donos de Deus. É muito chato. Formais, sem graças, julgadores. E quando você senta com o pecador? É perigoso demais, mas divertido demais. Estou mentindo? Sim ou não? É muito mais legal. Por quê? Porque eles são livres. Fazem um monte de besteira que não devia fazer. Mas são legais, engraçados. Pelo menos são mais divertidos. E onde está o perigo? Nos dois lados. E você esquecer quem você é em Deus. Amém? Porém, entre sentar com quem acha que não precisa e sentar com quem tem certeza, eu tenho certeza que precisa, eu prefiro sentar com quem eu tenho certeza que precisa. Obrigado, Claudinha. Então entenda, quando um homem de Deus de verdade, que não se deixa envolver e nem se levar, e eu não procuro isso acontece, se senta com pecadores, é porque ele tem um propósito ali. Se você não tem propósito, não sente, porque você é mais um deles. Você só está contribuindo com aquela roda. Entendeu? Choquei a igreja, né? Porque isso a igreja não quer escutar. Ela quer escutar que nós somos santos e separados. E o mundo inteiro é pecador, mas nós estamos salvos. Quem te garante? Em Deus que você está salvo. Agora, se você já é uma pessoa predisposta à libertinagem, melhor você se afastar. Porque você vai cair. Para você sentar numa roda de pecadores, não de escarnecedores, de pecadores, você precisa estar muito convicto de quem você é em Cristo. Para que você mesmo não se torne um deles. Amém? Mesmo. Então, nós temos dois extremos. Um extremo que julga todo mundo. E o outro que acha que porque um homem de Deus senta com eles, ele está provando o pecado. Não, querido, eu como com você, mas não peco com você. Obrigado, Claudinha. Vocês entenderam? Ninguém espera isso. O pecador não quer isso. O libertino não quer isso. E o religioso extremo não quer isso. Esse quer que você condene todo mundo. E esse quer que você aprove o pecado dele. E Jesus diz, não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Eu não vim para isso. Eu vim para amar todos. E para que vocês entendam que eu sou o Filho de Deus. E que, se vocês entenderem quem eu sou, a vida de vocês será transformada. Amém? Não terminei ainda, calma, depois você foge. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. 16. Pode pecador seguir Jesus? Pode? Levi era um deles? Sim ou não? E Jesus chamou Levi para ser um dos 12? Que heresia. Ele não devia estar aí, porque ele não é santo. Engraçado como a igreja institucionalizada é perigosa, né? Quando os mestres da lei, obviamente, que eram, obviamente, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Porque eu falava, porque vocês são chato demais, cara. Não dá para comer com vocês, são muito mala, velho. Não dá para vocês serem um pouquinho mais divertidos, não? 17.
Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico. Ele estava sendo irônico, ok? Está claro isso para vocês, que Jesus está sendo irônico aqui? Não são vocês, santos, que precisam de médico. E é por isso que eu estou sentado com eles. Porque vocês não estão aqui para me ouvir, estão aqui para me julgar. Era isso que Jesus estava dizendo. Pergunta! Cristão, quem é cristão? Levanta a mão. Não tem tantos mais, né? Levanta. Levanta a mão bem alto, você é cristão? Estamos aqui para quê? Ou para julgá-las? Você está defendendo? Não estou defendendo, não. Eu não disse para você pecar. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim, eu não vim chamar justos, mas ele é o meu mestre, não sei quanto a vocês. Nenhum religioso é meu mestre. E nenhum libertino. O meu mestre é o Senhor. E se ele disse isso, é o que eu vou fazer. Você está pronto para ser julgado por isso? É bom que você esteja. Porque quem vai te julgar é a igreja. Tá claro isso para vocês? Tá? Mesmo o mundo me julga, o mundo não precisa me julgar. E tanto faz se o mundo me julga. Por quê? O mundo jaz. Todo julgamento do mundo em relação a mim é ponto para mim no céu. Amém? Então eu não me preocupo com o julgamento do justo. O duro não é o julgamento do justo. É o julgamento daquele que acha que é justo. Por isso, não julgue pessoas. Exorte sim. Ensine sim. Diga para a pessoa, esse é um caminho complicadíssimo que você está seguindo, sim. Mas não julgue pessoas. Porque o mesmo critério que você usar será usado contra você. Está claro isso? E Jesus sabia disso. Ele disse, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. É por isso que eu sinto com esse pessoal que é gente boa pra caramba. Vocês são chatos. 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. João Batista, ok? Aqui. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? E eu responderia, se fosse ele, mas ele é polido, às vezes, porque você não entende nada. Porque você não sabe nem para que serve o jejum. E é por isso que você está perguntando isso. Por que você jejua? Para matar a carne? Com qual intuito? Ok? Qual é o intuito? O espírito crescer. Mas qual é o intuito do seu jejum? Se o espírito só cresce de uma forma. Ponto. É isso aí, pastora. Parabéns. Por isso você é pastora, né? Porque você se aproxima de Deus. É por isso que você jejua. Se eu ando com Jesus, não faz nenhum sentido o jejum para mim. Absolutamente nenhum. Por quê? Porque eu já ando com Ele. Se eu ando com Ele, fisicamente nesse caso, por que eu vou jejuar? Você não entendeu, essa pessoa não entendeu para que serve o jejum e quando ele deve ser usado. Não aceitava Jesus, não compreendeu. Então Jesus disse o quê? 19. Os discípulos, né? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Não faz sentido. Entende por que Deus diz que a sabedoria do homem, para ele, é loucura?
Porque o homem interpreta de uma forma que para Deus fala, mas que raio de interpretação é essa? Que maluco! Nós vivemos numa sociedade de malucos que interpretam a Bíblia conforme o seu próprio conhecimento. Talvez aqueles que pedem para jejuar deveriam ser o que mais deveriam jejuar, para entender a palavra como ela deve ser entendida. Amém? Dura quebrar paradigmas religiosos, né? Tem gente querendo me matar. Mas vamos lá. Não podem, enquanto o têm consigo. Ou seja, enquanto eu estiver com eles, eles não precisam jejuar. 20. Mas, esses dias já chegaram. Virão dias quando o noivo lhe será tirado. E nesse tempo, eles devem jejuar. Porque eles também estarão comigo distante deles, e eles precisam matar a sua carne para que o espírito deles possa se aproximar do meu o máximo possível. Amém? Então, a pergunta é, então eu não vou mais jejuar? Não, você vai jejuar. Mas pelo motivo certo, pelo entendimento correto, para que você, eu e seja quem quer que seja, possa se aproximar mais de Deus. Amém? Porque se aproximando mais de Deus, supostamente, eu posso discernir melhor o que eu devo fazer de acordo com o Espírito Santo. Amém? Não faça jejum que você já sabe a resposta. Está claro? A vontade é sua. Não precisa jejuar. Só faz o que você quer fazer, se é isso que você está propondo. Para ouvir Deus, você vai ter que ler a palavra e você vai ter que sair do seu estágio de querer fazer aquilo que o desejo do teu coração quer, mas aquilo que é a vontade de Deus verdadeira, que é o ensinamento de Jesus através dos evangelhos. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, estamos acabando. Prometo. Vamos ver até onde a gente vai aqui. Vamos lá. 21. Ninguém, adoro esse versículo, põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior. Presta atenção. Não dá para colocar conhecimento de evangelho em pessoas que são remendadas ou reformadas. Só dá para colocar em pessoas que nasceram de novo. Essa casa aqui, ó, precisa de remendos. Falo com o Rodrigo. Falei ontem com o Rodrigo sobre isso. Precisamos remendar a casa. Precisamos reformar. Depende da reforma e do remendo que a gente colocar aqui, a parte velha não suporta. Por isso, você tem que decidir na sua vida se você quer ser reformado a vida toda ou se você definitivamente quer nascer de novo da água e do Espírito e da sabedoria de Deus, para que todo conhecimento que venha sobre a tua vida não force o seu velho homem a querer ter um novo remendo e uma nova reforma. O dia que você entender isso, você vai parar de ser religioso e vai compreender o que é, de verdade, transformação de vida. Mestres da lei são hábeis no ensino da palavra para fazer aquilo que a religião deles quer que seja feita. Homens de Deus entendem quem é Jesus e aceitam a transformação como pecadores. Silêncio. Agora eu te mato, pastor. 2 anos e ouvindo sobre remendo e acreditando nos remendistas. O remendo é para aquela hora,
para aquela época. Nascer de novo é para a vida inteira. Mesmo? É mesmo? É necessário nascer de novo. Tornando um pior o rasgo. 22. Como se transforma um rasgo pior? Porque vem um conhecimento novo em cima de um caráter velho. Conhecimento novo em cima de caráter velho transformou num juiz que julga todos. Porque acha que sabe muito, mas não cuida do próprio caráter. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho vai arrebentar a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha, não jogai pérolas aos porcos, porque eles não sabem o que fazer com Jesus. Não sabem o que fazer com o Evangelho. Não sabem. Você está dando conhecimento demais para pessoas que não mudaram o seu caráter. E quem está no mundo é pecador? Quem é pecador é pecador. Precisa nascer de novo. E eu preciso, todo dia. Ou só uma vez? Eu só preciso nascer de novo uma vez ou todo dia? Por quê? Como é que você sabe disso? Qual é a referência? Qual é a correlação? Por que você disse que eu tenho que nascer de novo todo dia? Por quê? Pergunta aqui, quem foi batizado aqui? Batizado nas águas. Levanta a mão bem alto. Quem foi batizado quando tinha menos de 20 anos? Levanta a mão. Legal. Muita gente aqui foi batizado com menos de 20 anos. Pergunta! Você pensa da mesma forma? Então, o batismo, entre aspas, o nascer de novo todos os dias, está linkado à oração do Pai Nosso que diz: o pão nosso nos dai, porque você é transformado todos os dias. Você não vai batizar todos os dias, não é isso. O que eu quero dizer é que essa transformação, ela não é imediata, mas ela vem com conhecimento do Evangelho de Jesus. E você vai mudando a sua forma de pensar conforme os anos vão passando na sua vida, conforme os seus propósitos vão mudando e conforme as circunstâncias vão acontecendo. Não deveria, mas nós, seres humanos, mudamos assim. Por isso Jesus nunca perdeu o propósito de quem é Deus e do que ele tem que fazer ou deveria ter feito e fez em relação a Deus. Amém ou não? Amém. Vamos lá. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro. 23. Estou acabando. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam seus discípulos, começaram a colher espigas. 24. Os fariseus, para variar, lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Cara chato, meu. O cara pegou a palavra, matou a palavra e quer matar os outros. Lembra que Jesus disse em Mateus 27? Vocês se matam para evangelizar, trazem pessoas para dentro da igreja e fazem delas ficarem piores do que elas eram quando estavam no mundo. É isso aqui, ó. É transformar gente em julgador. É difícil converter o julgador. É mais fácil converter o pecador. Se você perguntar, eu levo para dentro da igreja e transformo no religioso, ou deixo ele pecando, eu falo, deixa ele pecando. Porque alguém vai achar ele ali e vai ser mais fácil dele se converter. Porque ele vai reconhecer que ele precisa de Jesus. Prostitutas e cobradores de impostos estão entrando antes no reino de Deus do que vocês, malas.
É mais fácil o Espírito Santo entrar no coração de alguém que realmente reconhece que precisa dele, do que no coração de alguém que acha que sabe quem é Deus. Nenhum de nós sabe quem é Deus, a não ser para quem Deus quer se revelar. E na quantidade que Ele quer se revelar. Deus se permite conhecer a você na medida que Ele entende que você deve conhecê-lo. Nenhum de nós detém o conhecimento de quem é Deus. Amém? Se eu não detenho o conhecimento de Deus, nem você, nem você, nem você, nem você, nem você, quem é o mais sábio de nós? Quem é? Se eu não tenho conhecimento dele total, nem você, nem ninguém aqui. Quem é o mais sábio? O mais sábio é aquele que faz o que Jesus disse para fazer. Amai? E ao próximo? Porque todos vocês conhecem em parte. Somente lá na frente vocês conhecerão como vocês são conhecidos. Se vocês conhecem em parte, não podem julgar ninguém. Pode aconselhar de acordo com a parte que você conhece. Amém? Sim ou não? Queridos, não se iludam. A igreja, o remanescente no final dos tempos, será pequenininho. Não vai ser grande, não. A grandeza do remanescente não está na nossa geração. Está na todas as gerações que morreram em Cristo. Em Deus. Nós não seremos muitos. Como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz que se Deus não abreviasse aquele tempo, até os eleitos se corromperiam. Significa dizer que nesses últimos tempos, pessoas que realmente seguem o Evangelho, estando em instituições religiosas ou não, serão poucos. O restante será extremista. Será que eu consigo sair tranquilo daqui? Consegue, pastor. 25. Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Porque ele fala isso para o judeu. Porque Davi goza de uma grande honra diante dos judeus. Diante de nós também. 26. Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença. Ou seja, não podia comer aquele pão. Só o sacerdote. Que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E os deu também aos seus. Pior de tudo, e comeu e deu para os outros. Sendo que só o sacerdote podia comer. 27. E então lhes disse, como eu adoro isso. O sábado foi feito por causa do homem. O domingo foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado, e nem por causa do domingo. Qual é o dia do Senhor? Por favor, não religioso. Como que é? Deixa eu encurtar para mim, facilitar a minha vida. Não torne nenhum dia religioso. Porque Jesus disse que os dias foram feitos por causa do homem e não o homem por causa dos dias. Está claro para vocês isso ou não? Sim ou não? Não é um dia por ano que se pede perdão. São todos os dias que você pecar. Amém? Eu tenho que pedir perdão todos os dias. Eu peço perdão até se eu nem sei se eu pequei. Porque provavelmente eu pequei. Então, só por garantia, de coração de verdade, eu falo, Senhor, me perdoa e me lembra dos pecados que eu cometi hoje para não cometê-los amanhã. Amém? Qual é o dia santo?
E se eu quiser trabalhar no sábado? E no domingo? Muito obrigado. Acabou a religiosidade de todos? Sim ou não? Quem acabou com ela não fui eu, foi Jesus. Você não viu o que Davi fez? Eles estavam com fome. Não podia comer o pão da mesa do sacerdote, que era santo. Mas deu fome. Entre o sacerdote, que tem muito nós que não temos nada, vamos comer o pão da mesa do sacerdote. E não vou comer sozinho. Toma para vocês também. Faz sentido essa decisão para vocês? Pão para quem tem fome. Amém? Amém ou não? Amém. Vamos lá. Só mais um, né? 28, vou acabar. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Assim, pois, o humano é Senhor do sábado. Quando eu me converti, a nossa maior luta na minha conversão, jovens da minha conversão, a nossa maior luta, além de, obviamente, pregar o evangelho para muitos, era sair da religiosidade que as igrejas viviam naquela época. E hoje permitiu que essa religiosidade voltasse com toda a força, trazendo jovens com ela. Ao invés dos jovens, querido jovem, você tem força e você não vai mudar o mundo. Por quê? Porque você é inexperiente, facilmente manipulável. Por isso você não vai mudar o mundo. Porque quem tinha que mudar o mundo já mudou. Amém? Jovem, você quer ser inteligente? Saiba, eu tenho muita força, muita vontade e pouquíssima inteligência. Você está me chamando de burro? Não, de inexperiente. E você, pastor, que tem 50 anos? Igual a vocês. Inexperiente e burro. Burro não, animal não tem nada a ver com isso. Tolo. Entenderam? Não se encha de força por algo que não pode te dar força. Se enche de força por algo que pode te dar força. Fala, eu tenho força, a Bíblia diz isso. Preciso de uma cabeça. Achei. Vou fazer o que essa cabeça manda, que vai dar certo. Porque o mundo já foi transformado e mudado por ele. Amém? Não se dá países, empresas para pessoas inexperientes. Eu não estou dizendo que um jovem de 18 anos não possa ter experiência em alguma coisa. Eu estou dizendo não entregue nada na mão de pessoas que são inexperientes. E na casa de Deus? Idem. Qual é o grande erro? Eu vou olhar para a minha casa, que para a minha casa eu posso olhar. Qual é um dos grandes erros do nosso modelo? Entregar liderança para inexperientes. Por isso, a formação de um discípulo e de um líder é extremamente importante. Na palavra de Deus, na forma de conduzir outras pessoas. Amém? Então, Jesus é esse. Esse é o Senhor. O Senhor que mudou todas as coisas, numa nova forma de pensar, numa nova forma de agir, sem ser extremo de um lado e nem ser libertino do outro, mas sendo alguém que está buscando o melhor para as pessoas, amar pessoas, pregar o que é bom, ensinar pessoas, fazer milagres. Não estou aqui, Jesus não estava aqui naquele momento, e ele voltará para isso, para julgar, mas estava ali para salvar. Se eu aplicar julgamento, se eu me colocar contra essa pessoa que tanto precisa de Deus, vai criar resistência maior do que o próprio pecado que ela pratica. Será que é tão difícil entender que a palavra é Jesus Cristo? E que se nós olharmos para a palavra com os olhos do Senhor Jesus,
aí sim nós vamos receber entendimento da palavra conforme o Espírito tem para nos dar. Enquanto olharmos para a palavra como mestres da letra que mata, não recebemos este destino ou esse predestino de Deus e de Jesus. Porque começamos a interpretar conforme as nossas deficiências. E não conforme o que o Senhor ensinou. Saiba, na maior parte das vezes, o que Jesus ensina vai contra aquilo que você é. Ele é o teu espelho. É através deste espelho, o espelho do Evangelho, que você tem que se enxergar. Não como um julgador, e não como um extremista, não como um libertino, nem como um religioso, mas como um homem de Deus, que ama o próximo como a si mesmo, reconhece os erros, e que todos saibam que você é um homem e erra como eles. Eu só tenho uma das preocupações que eu tinha na igreja, e eu tirei essa preocupação, claro, porque vocês andam comigo, sabem disso, é que a igreja transformasse a mim ou a minha esposa em santos. E nós não somos. Nós temos defeitos, pecados, lutamos. A Bíblia diz, o mundo ensina que você não pode mostrar os seus defeitos, e a Bíblia diz, mostre os seus defeitos. Por quê? Na sua... Esse é um defeito grave da igreja. Não lê a Bíblia, né? Ou não consegue interpretá-la. Porque nas suas deficiências é que eu me aperfeiçoo. Se você esconde as suas deficiências, como Deus vai se aperfeiçoar em você? Como? Você não tem defeitos, nem precisa de ninguém, é orgulhoso. Como Deus vai se aperfeiçoar? Não tem como. Você é são. Não precisa de Jesus. Para os pecadores, fiquem em pé. Nossa, essa foi uma pressão danada, né? Essa foi uma pressão, pastor. Só para terminar a palavra direitinho. Feche teus olhos. E faça uma pergunta a si mesmo. De verdade, para você com você. Quando você se coloca diante da palavra, você se coloca como um mestre da lei, como um libertino, ou como alguém que quer aprender? Não responda, só pense. Se você respondeu que é uma dessas pessoas que quer aprender, por que você não confessa os teus pecados? Para que Deus possa se aperfeiçoar em você. Como é isso, pastor? Alguém que olha para você e dizia, olha, eu lembro de você. Você era um brigão, por exemplo. Mas hoje, você é manso. Você era alguém que julgava os outros, mas hoje, você é alguém que ajuda pessoas e não julga ninguém. Você era alguém que achava que Deus pertencia a você, mas hoje você compreende que Deus pertence a todos e Ele age como Ele quer, no meio de todos, da forma que Ele quer. E você deixou o julgamento para Deus e deixou de julgar pessoas. Porque eu vi, você reconhece que hoje você é uma pessoa e que também você precisa do Senhor. Você era aquele que mentia muito, mas hoje fala a verdade. Porque talvez esse era o teu defeito maior. Você, seja lá qual for o teu pecado, não importa. Quem sou eu para julgar os teus pecados? Mas o que eu posso te falar, porque é isso que eu aprendo todos os dias, é que eu sigo Jesus e eu sei que Ele pode mudar a tua história. Eu sei que Ele pode mudar a tua vida. Eu sei que Ele pode realmente transformar a sua existência. Que Ele pode mudar o teu coração. Que Ele pode transformar essa parte da sua vida que, sei lá, um dia foi religiosa, orgulhosa, mentirosa, ou seja lá o que for. E que você e eu não somos melhores do que ninguém. Mas também
Ele nos faz pessoas que permite que nós possamos sentar com os pecadores, mas não pecar com eles. Então, se você, igual a mim, é uma dessas pessoas e quer, não precisa, se você não quiser, vir à frente, só se você quiser, mas curva a tua cabeça e fala: Senhor, quantas vezes eu me coloquei como um mestre da lei, mas não como um pecador que precisa de Ti. Senhor, quantas vezes, doente do jeito que eu estou, cheio de pecados, eu quis transparecer para o Senhor e para os outros que eu era a pessoa que mais tinha saúde na face da terra. E assim não deixei o Senhor entrar, assim não deixei o Senhor agir, assim eu não abri a porta para Ti, assim eu não permiti que o Teu Espírito se aperfeiçoasse em mim, me aperfeiçoasse, para que as pessoas de fora, como testemunho de vida para Ti, pudessem me enxergar e dizer: olha, alguma coisa de verdade aconteceu com você, e não foi mentira nem hipocrisia, foi transformação de Deus. Senhor, quantas vezes jejuei para estabelecer a minha própria vontade e não a Tua. Senhor, quantas vezes achei que não precisava jejuar. Senhor, quantas vezes eu vi uma pessoa passando fome e comendo, e eu disse: você não pode comer da mesa do Senhor, porque aqui é uma mesa exclusiva, ela não abrange muitos, somente depois de seguir essas regras, você pode participar. Senhor, quantas vezes transformei a Tua palavra em regras que matam, mas não transformei no Espírito que vivifica. Meu Deus, quantas coisas eu fiz que não deveria ter feito. Meu Pai, transforma a minha vida nessa manhã. Transforma o meu interior, a minha mente. Faz de mim uma pessoa melhor em Ti. O Senhor conhece os meus sonhos. O Senhor conhece os meus caminhos. Sabe os meus desejos e as minhas vontades. Mas assim como Jesus, o meu mestre, me ensinou: antes de todas as minhas vontades, seja feita a Tua vontade. E não só aqui na terra, mas nos céus. Meu Pai, eu sinto falta de Ti. Eu sinto falta da Tua presença, do Teu Espírito. Eu sinto falta da Tua transformação, da Tua paz, do Teu amor. Eu sinto falta, Senhor, da paciência que só o Senhor pode dar, da paz que excede o entendimento. Pai, eu não aprendi a ouvir nãos, eu só gosto de ouvir sims. Meu Deus, quantas vezes eu escondi os meus pecados de Ti, achando que isso era um sinal de força, enquanto a Tua palavra ensina que esse é um sinal de fraqueza e de debilidade. Meu Deus, como eu preciso do Senhor. Para aqueles que entendem, e você não é necessariamente forçado a isso, e faça se você quiser, mas se você quer receber uma oração de um irmão, dentro desse sentido, para que essa oração possa entrar em você, que o irmão possa te ajudar, te dar força, não querer saber dos teus pecados. A mim não interessa quais são os teus pecados, mas interessa só o Jesus que eu conheço, que Ele possa entrar na minha e na tua vida e transformar as nossas vidas. Vem aqui à frente se você quiser. Vem aqui à frente. Para você que, enquanto as pessoas vêm aqui à frente, que vai entregar os teus dízimos e ofertas, aqui é o lugar de entregá-los fisicamente. E para aqueles que vão transferir, depois transfiram os teus dízimos e ofertas. Mais do que nunca, a fidelidade da igreja é importante. Eu quero pedir para a pastora daqui para frente conduzir. Ore por essas pessoas, por cada um deles, dando força, colocando ali à disposição, mostrando que a igreja não é um lugar para exclusão, mas para trazer pessoas que ama, mas também não é um lugar para libertinos. Eu sento com você, mas não peco com você. Mas não te julgo.
porque eu sei quem pode mudar a sua vida é o mesmo que mudou a minha. Amém, pastora? Glória a Deus. Chamar os pastores Eriveldo e Horaci aqui à frente. Os líderes, para que possam nos apoiar aqui no momento de unção, os intercessores, para que nós possamos orar por cada um que está aqui, em nome de Jesus, fortalecendo, abençoando, para que a unção, a graça de Deus possa permitir com que essa palavra desperte no seu coração, que ela seja rema na tua vida, na tua história, e ela seja o algo que vai te direcionar naquilo que você for decidir, na maneira como você for viver durante todo esse tempo, durante toda essa semana, em nome de Jesus. Pai amado, eu oro pela vida de cada um aqui, para que o Senhor derrame sobre cada um da tua graça. Irmãos, Deus coloca no meu coração, e eu quero que você que precisa durante essa semana tomar uma decisão extremamente importante, que a luz, revelação de Deus, a presença do Espírito ilumine a sua mente, o seu coração, que seja o Espírito a te fortalecer, que seja a palavra de Deus a ser o árbitro e a paz que excede o entendimento. Sobre a sua vida resplandeça a graça de Deus em nome de Jesus. Se é isso que você veio buscar diante de Deus, Deus entregou sobre a sua vida nessa manhã, para a honra e glória do Senhor. Aqueles que estão à frente, enquanto nós cantamos essa canção, que você possa entregar a sua vida em nome de Jesus ao Senhor, recebendo essa oração, a unção de Deus sobre a sua história. Em nome de Jesus, Deus, haja com misericórdia, nós te pedimos e te clamamos, com graça, com compaixão sobre